7 horas e 55 minutos. Repita. 7h55. Ontem, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para declarar inconstitucional a possibilidade de intervenção militar. A Corte julga em plenário virtual a ação sobre limites constitucionais da ação das Forças Armadas e sua hierarquia em relação aos 3 poderes. Vamos lá. O julgamento foi iniciado na sexta-feira, dia 29 de março, e segue até o dia 8 de abril. O relator da ação é o ministro Luiz Fux. Ele declarou em seu voto que a Constituição Federal não encoraja a ruptura democrática e que as forças não têm poder moderador para intervir sob pretexto de resolver conflito entre os poderes. O magistrado escreveu que as Forças Armadas não podem promover uma intervenção militar. A interpretação do artigo 142, isso aqui entre aspas, tá? Em comento, repele o entendimento de uso de Forças Armadas como árbitro autorizado a intervir em questões de política interna sob o pretexto de garantir o equilíbrio ou de resolver conflitos entre os poderes, uma vez que a sua leitura deve ser realizada de forma sistemática com o ordenamento pátrio, notadamente quanto à separação de poderes adotado pela própria Constituição de 1988, havendo que se falar na criação de um poder com competências constitucionais superiores aos outros, tampouco com o poder de moderação. Até agora, votaram 6 ministros contra a intervenção. Luiz Fux, que é o relator, Roberto Barroso, Flávio Dino, Edson Fachin, André Mendonça e Gilmar Mendes. Então, já formando aí uma maioria. A ação foi impetrada em 2020 pelo PDT. A legenda questiona alguns pontos da lei de 1999, que regula o emprego das Forças Armadas, entre eles a atribuição do presidente da República de decidir sobre o pedido do uso do Exército, Marinha e Aeronáutica pelos demais poderes. Edivaldo Magro, 1 minuto para você. Pois é lamentável que isso tenha chegado lá em cima, né? Porque não existe absolutamente nenhum elemento constitucional que atribui às Forças Armadas esse poder moderador. Já existiu o poder moderador lá no Império, né? Quando o imperador ele ia intervir em alguma situação em que não havia margem para decisão. E o que acontece em algumas monarquias constitucionalistas em que o rei interfere. No Brasil não existe previsão nenhuma, absolutamente nenhuma, em relação a esse suposto poder moderador, cujo tema nasceu aí nos últimos 2 anos. Então, não existe nada aí. É uma perda de tempo que se tem se ocupar a Corte com esse debate tão desnecessário, uma vez que não existe nada em relação a isso. Então, as Forças Armadas têm um papel muito definido na Constituição e tem que continuar dessa forma. E acho que a gente superou aqueles riscos enormes de um golpe militar. Então, acho que agora é outro momento, seguindo a democracia e fortalecendo as instituições, todas elas, e fortalecendo principalmente a gente que acredita na democracia e vota pela democracia e contra aquele período de chumbo lá que mergulhou o país num período horrível de trevas. Segue aí. Pamela Bussolini, 1 minuto. Eu confesso que eu estou assustada com essa situação. Eu concordo com o Edivaldo na parte que ele diz, para que discutir isso? Né? O poder das Forças Armadas, as atribuições das Forças Armadas estão ali definidas na Constituição. Se querem alterar ou mudar isso, por que discutir isso no STF? Não deveria ser no Parlamento? É assustador, né? As coisas que o STF está se prestando a fazer. Eu, sinceramente, não entendo. Tá lá, é a letra da lei. Não penso que é dever do STF tratar disso. Seria, então, do Parlamento. Se eles não estão felizes, ou o próprio PDT que entrou com a ação, por que ele não fez um projeto de lei para alterar a Constituição? Foi chorar lá no Judiciário? Que coisa estranha, né? Mas está acontecendo no Brasil. Ainda bem que a gente pode tomar um remedinho, né, para dor de cabeça. Pena que subiu o preço, né? Está subindo tudo o preço. Subiu ontem também o preço. Mas com um remedinho para dor de cabeça, a gente vai passando, vai sobrevivendo. Vai lá, Rigon, 1 minuto. Não, a decisão do STF é justamente essa, a interpretação do artigo que está na Constituição. Não tem que mudar o artigo. O artigo diz que não, mas os bolsonaristas, isso foi usado como motivo, assim como as urnas eletrônicas, isso foi usado durante 4 anos como motivo para ir contra o STF e contra os órgãos constituídos. A gente aprende desde pequeno na escola que os poderes são independentes. Então, não há nada na Constituição de 2088 que diga que o Exército, que
é superior a poderes independentes. E eu sempre digo, ninguém nasce de cap e uniforme. Todo mundo nasce civil. O militar está ali, as Forças Armadas estão ali, para proteger e por uma concessão da sociedade civil. Agora, uns interpretaram esse artigo com vontade política, para poder dar golpe, que, felizmente, como disse o Edivaldo, não aconteceu. Fernando Tupan, 1 minuto. Aí mostra, Paulo Caetano, que não houve tentativa de golpe nenhum no dia 8 de janeiro, como propaga alguns setores da esquerda. O que houve foi uma balbúrdia. E isso fica claro que, quando há golpe, existe tanques nas ruas, militares nas ruas, briga e pau. Isso não aconteceu de maneira nenhuma e fica claro que a retórica da esquerda fica esvaziada. Eu sou totalmente contrário o Exército ter esse poder. Um dos meus melhores amigos, aí, o pai dele foi general de 3 estrelas e logo depois da ditadura ele falava comigo que o Exército não queria mais se envolver em política. Paulo Caetano. 1 minuto para você também. Na minha linha de pensamento, realmente, o Exército não deve se envolver com política e o poder máximo é do presidente da República, né? A gente tem que lembrar disso aí, acima de todos nesta nação. Agora, assim, STF está... Lembra da semana passada aí que teve uma polêmica, ou até, né? STF está com baixa aprovação, que até ficou para quê fazer esse negócio? Aí vem a STF de novo, aparecendo aí nesse tipo de situação. E é por isso que eles geram essa baixa aprovação dentro da população, né? Porque são situações completamente desnecessárias que são trazidas, como disse a Pâmela aqui, por eles.